Eu vou aqui. Obrigado, coronel. Colocar na roda. Mesmo. Ricardo Salles. Eu vou embora. Ricardo Salles entrando aqui na roda com a gente. Salles, você veio para falar do MST, claro, a CPI que você tá tocando lá brilhantemente, para falar das denúncias do Caiado, governador de Goiás, que o MST tem relação com o tráfico de drogas. Mas antes, falando sobre essa situação do Gayer, você não acha que todos os políticos de direita têm que começar a fazer isso? Que sejam expostas essas pessoas? Porque você viu, diante da reação da deputada, o quanto eles ficam revoltados. Porque eles sabem, numa brincadeira dessa, eles perdem muitos votos. E o político vive de quê? De voto. Ou seja, ela pode não voltar, ela que foi a deputada com mais votos no estado de Goiás, pode não voltar a ser eleita por causa disso. Ou seja, que sejam expostas essas pessoas que são colocadas no poder por conservadores e estão apoiando o governo Lula. Foi o que o Gayer falou. Se você tem um aumento do número de ministérios, você tem mais coisas para o Lula oferecer em troca de apoio. Bom, a questão, Thiago, Gayer, abração aí. O que a gente vê é uma questão de incoerência, mas essa incoerência você acaba pegando assim, em várias situações. Não é só na votação, o Gayer falou bem, na votação da medida provisória que dizia respeito à estruturação do governo, que como o Telhada colocou, aumentou um número grande de ministérios e tudo mais, votou a favor, é porque está concordando com isso. Mas você tem vários outros casos, né? A própria MP, a outra lá, o do marco temporal. Um monte de gente se elegeu dizendo que era conservador, do lado do Bolsonaro, pró-agro e tudo mais, votou contra o marco temporal. Quer dizer, é um negócio inacreditável, contra a urgência e contra o mérito. Aliás, eu não lembro qual é a diferença, mas acho que deu uns 70 votos, né, Gayer? Entre a urgência do marco temporal e o mérito. Foi. Como é que uma pessoa que se diz do lado da direita vota contra o marco temporal das terras indígenas? Não tem cabimento. Eu até sugeri, eu acho que o Gayer estava na reunião comigo, o que eu sugeri? O sujeito votou contra o marco temporal, tira da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Sujeito que diz que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, muitas vezes um deputado de cidade do interior, então pega bem dizer que é da FPA. Só que chega na hora de votar, vota contra o marco temporal. Explica o que é FPA, que muita gente FPA não sabe. É a Frente Parlamentar da Agropecuária. É o pessoal que defende o agro brasileiro, defende a produção rural. A FPA tem quase 300 membros. Acho que tem quase 300, 290 e pouco. E foi uma covardia também, né, Salles? Responder de forma pessoal. Não, esse é uma situação política. Isso é ridículo, não tem cabimento. O Gayer é um ótimo deputado, exerce um mandato exemplar, coloca a luz sobre temas que são muitas vezes desconfortáveis para os nossos pares lá na Câmara. Sim. Então, esse papel é importante. E ele não faz isso de forma maledicente. Porque tem gente que faz maledicente, ataca os outros na física, eu te proíbo. Não. Simplesmente ele dá o dado, como ele bem colocou, que está no Infoleg, está no sistema. Quem votou A, quem votou B, quem votou sim, quem votou não. Se você não quer ser exposto que votou não, vote sim da próxima vez. É fácil. Não, e é o voto público, né, Márcio? Isso que é importante. Isso é o meu maior temor. Minha sensação. Que essa situação, meu microfone tá bom ainda? Que essa situação, ela precisa ser exposta. Agora, o voto é público. Eu não entendi porque uma tamanha revolta da deputada... Por que ter vergonha do voto, né? Por que ela tem vergonha? Se ela acha que ela fez a coisa certa, ela não precisa atacar o Gayer. Ele só expôs ali, e o meu medo é esse. É que o voto comece a ser sigiloso. Aí é o perigo, porque aí os traidores vão vir assim que nem chuva. Porque tem... um governo que tem 1 bilhão e 700 milhões pra botar em um dia... vai botar muito dinheiro aí pra jogo ainda. E o Gayer só colocou pro público dele o que já é público. Por que essa revolta toda? E você vê como esse governo é ruim, que mesmo botando 1 bilhão e 700 milhões, 1 bilhão e 700 milhões num dia, ele não consegue ter uma base forte, né, Salles? Não é, Gayer? O governo não consegue ter uma base. O governo lá em Brasília tá sem base. Todos os projetos que entram de interesse do governo, eles têm dificuldade em promover. Mas eles conseguem a minha sensação. Porque o governo é ruim. Aí eles têm que soltar dinheiro, porque não tem jeito esses projetos deles. Ô, Telhada, a gente começou esse programa aqui às 14 horas. Então, portanto, são 2 horas e 43 minutos. E ainda líderes de audiência, tá? Líder de audiência, parabéns à galera aqui, ao Thiago, que faz uma apresentação brilhante. E aproveito para dar boas-vindas ao Ricardo Salles, que é um político competente. Agora, o que me parece, Telhada, em todos os temas que vieram aqui,
viu, meu caro, querido Fernando Capês, é que a direita está começando a abandonar o barco. Por quê? Porque muita gente se absteve de um monte de coisa, não votou Mas a favor isso do não é governo. direita, isso Deixa são eu perguntar uma oportunistas, coisa. amigo. Pera. São pessoas, são políticos de direita que ou se abstiveram ou, enfim, votaram a favor do governo. Desculpe discordar. Me parece que tem alguma coisa estranha no ar. O pessoal de direita é leal à direita. Esse pessoal que está fazendo isso nunca foi de direita. São interesseiros que, na campanha... Mas são de direita, Telhado. Não são. Telhado. De direita não faz isso. Eles são interesseiros. É só ver o voto, é só ver o voto. Pela primeira vez... Só ver o voto. Eu já vou passar a palavra pro Capês, que ele quer falar também com o Gaia, mas pela primeira vez e com dor no coração... eu vou concordar com o Márcio. Não, mas como eu fico puto de concordar com o Márcio. Eu fico revoltado. Mas agora, realmente, aí eu preciso questionar uma direita que eu apoio tanto. Mas esses não são direita, meu amigo. Eu sei, mas eles foram eleitos por pessoas de direita. Eles se apresentaram como sendo da direita, interesseiros, mas só estavam interessados no cargo, tanto que, de imediato, 3, 4 meses de mandato, já estão fazendo essas... Eu ia falar um palavrão, não vou falar essas besteiras. Então eles precisam ser expostos, você concorda? Sim, essas porque pessoas... eles não são de direita, mas se fazem de direita. Veja, no governo Bolsonaro aconteceu... Só os deputados. No governo Bolsonaro aconteceu a mesma também. coisa. Deputados que foram eleitos com quase 1.800.000 votos, quase 2 milhões de votos, fizeram isso também. Traíram o governo, traíram os ideais. Então isso aí é do caráter da pessoa. Isso Mas nisso o Márcio... São pessoas falsas. Mas nisso o Márcio, ele tem uma parcela de razão. Então em quem o povo brasileiro está acreditando? Por isso, agora sim, você falou uma coisa interessante. O povo brasileiro, antes de votar, ele tem que conhecer a história do candidato. Vai lá, pesquisa quem é esse candidato, vê a vida dessa pessoa. Não, aparece um cara aí cantando que ele é de direita, que ele é salvador da pátria, e o pessoal embarca. Vai ver a vida dessa pessoa, você vê que essa pessoa sempre foi metida com coisa errada. Ela tá usando uma casca de momento oportuna para ser eleito, mas essa pessoa não pensa assim. Tanto não pensa que na primeira oportunidade votou a favor do governo, que nós não concordamos, visando o quê? Visando lucro, visando cargos, visando benesses. Esse é o caráter Gaia, do traidor. Ó, eu tô vendo que o Gaia quer falar. Capês, o Capês quer te fazer uma pergunta e eu vou fazer outra, tá? Sobre essa situação que o próprio Telhada falou. O próprio presidente do Senado, gente. O presidente do Senado, que hoje joga tanto a favor do governo Lula... E ele é de direita? Mas foi indicado pelo Bolsonaro. Você vê como a traição é forte. É isso que eu tô falando. Mas como é que o povo brasileiro ele pode confiar, então, numa direita que a gente vê cada vez mais nomes indo de encontro à direita? É difícil. Eu tô falando, como disse aqui minha mãe, que até me zoa com isso, como um cidadão. A história é um pouco diferente. A presidência do Senado, a história é diferente. Nós tínhamos, no início do primeiro mandato, 2019, nós tínhamos o Rodrigo Maia na Câmara, que, não no comecinho, mas logo em seguida, se desentendeu com o Bolsonaro e ficou contra o Bolsonaro, e aí nada passava na Câmara. E você tinha no Senado o Alcolumbre, que foi eleito presidente do Senado com o apoio do governo, através de um apoio que foi articulado pelo Onyx Lorenzoni, que era do mesmo partido à época, foi, né, do mesmo partido do Alcolumbre e tal. Quando acabou o mandato do Alcolumbre e o governo precisava tomar uma posição, o que era lá? Era o Renan no Senado, o Rodrigo Pacheco. O que aconteceu? Os generais que estavam em torno do Bolsonaro convenceram a apoiar o Alcolumbre. Rodrigo Pacheco. Esse é nosso. Tanto que eu me lembro perfeitamente quando o Pacheco ganhou a eleição pro Senado. O general Ramos entrou na sala do Bolsonaro e falou assim: presidente, ganhamos, o Pacheco foi eleito. Eu falei: ganhamos quem, cara pálida? O Pacheco não tem nada a ver com a gente. Não, que o Pacheco, super senador, vai nos ajudar. Passou 2 anos só metendo ferro no governo Bolsonaro.